estamos aqui hoje com convidados para o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação para as áreas das engenharias, especificamente engenharia mecânica e engenharia mecatrônica. Eu sou o professor Nelson Hitoshi Taki, coordenador dos cursos de engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia mecatrônica do Unisalesiano. Então, estamos recebendo o professor Tiago Santana, que é professor da nossa casa aqui nos cursos de engenharia mecânica e mecatrônica, ex-aluno nosso da engenharia mecatrônica, mestrado também em engenharia mecânica, e o professor Paulo Sérgio Barbosa dos Santos, ex-aluno também do curso de engenharia mecatrônica, foi professor da casa por uns 3 anos, né? E hoje é mestre e doutor em engenharia mecânica pela Unesp e professor da casa da Unesp em Tupã e Ilha Solteira. Nós sabemos que na área das engenharias existe uma grande preocupação, não só de projetos, construção, implementação e tecnologia, mas a questão ambiental é muito forte, bastante forte. E a gente trouxe aqui o professor Paulo hoje, que vai se apresentar logicamente, para que nos falasse de um trabalho que ele vem desenvolvendo, que é uma preocupação muito grande do ecossistema, da questão ambiental no mundo inteiro. Eu gostaria, assim, primeiramente, o professor Tiago se apresentar, falar um pouquinho, e a gente começa com uma conversa e um bate-papo aí com o professor Paulo Barbosa. Foram colegas também aqui, né? Pois é, sou Tiago, professor aqui da casa desde 2014, né? Me formei aqui na engenharia mecatrônica em 2013. Comecei a dar aula aqui em agosto de 2014, quer dizer, de 2009 até então, nunca saí da casa, né? Fui contemporâneo do Paulo, a gente estudamos na mesma época, né? Eu entrei em 2009, ele se formou em 2010, tivemos 2 anos de muita troca de estudos aqui, troca de lista de exercício e tudo mais. Então, para mim é muito feliz, muito gratificante estar aqui hoje com ele, para esse bate-papo. Professor Paulo, uma breve apresentação aí, vamos discorrer sobre um assunto que nos traz aqui hoje para esse evento. Excelente, por favor, professor Nelson. Bom, primeiramente, muito obrigado, professor Nelson, pelo convite. Tiago também. Fico muito feliz em participar do podcast aqui com a presença de vocês. O professor Nelson é um grande querido, inclusive meu e seu, né, Tiago? Sim. O professor Nelson foi nosso professor na época que nós estudamos aqui, né? Foi nosso coordenador de curso. Foi, no meu caso, foi meu chefe, hoje continua sendo seu chefe também, né, Tiago? Exato. E fico muito feliz aí também em vir falar um pouquinho, né, aqui com os nossos queridos alunos do Unisalesiano, os alunos que vão participar desse congresso. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá? E com certeza, fico também muito feliz em falar a respeito do projeto Reciclóleo, a respeito também da parte de produção de biodiesel, que inclusive a primeira vez que eu tive contato com isso foi em uma reunião, exatamente numa semana de engenharia, juntamente com o professor Nelson e o nosso querido e saudoso professor Dr. Ricardo Alan, da Unesp de Ilha Solteira. Perfeito. Né? Inclusive, o professor Ricardo Alan foi meu co-orientador de TCC, orientador de mestrado, orientador de doutorado e um grande amigo também que foi muito presente na minha vida também. O que alavancou bastante aí a questão da pesquisa do professor Paulo, né? Eu acho que foi até o início de tudo isso aí, foi o seu próprio TCC aqui na faculdade, né? Com certeza. Que teve uma grande repercussão, foi premiado, né? Acho que você poderia falar um pouco sobre isso, para que os nossos alunos também pudessem ter isso como exemplo. Com certeza. Inclusive, vocês aí, queridos alunos que nos assistem, né? Quando a gente fala em um trabalho de conclusão de curso, muitos se desesperam, né? Alguns chegam a ter uma gastrite, né, pela problemática que às vezes enxergam ali em desenvolver um trabalho de conclusão de curso. Mas a gente percebe que se for um trabalho feito numa área que você gosta, né, uma área que você quer se desenvolver, né, esse trabalho de conclusão de curso, na verdade, vai ser uma satisfação enorme ser realizado, tá? E na ocasião, com o contato que eu tive com o professor Ricardo Alan, né, por intermédio do professor Nelson, ele tinha necessidade de fazer um dispositivo para diferenciar as fases biodiesel e glicerina de uma mini usina que ele tinha na cidade de Ilha Solteira, lá dentro da Unesp, né?
que inclusive hoje essa mini usina fica no IPB, Instituto de Pesquisa em Bioenergia, lá da Unesp de Ilha Solteira. Perfeito. Tá? E como alunos do curso de mecatrônica, a gente tem bastante contato com a parte da eletrônica, a parte dos microcontroladores. E aí então nós fizemos uma proposta, né, inclusive junto com outro colega também da engenharia, o Rogério Bezerra, em desenvolver um dispositivo que pudesse diferenciar essas duas fases, né? Quando a gente faz um biodiesel pela reação de transesterificação, após um período de decantação, essas duas fases elas vão se separar. Vai ficar ali uma mistura heterogênea. E para mini usinas, existe uma dificuldade de que essa separação ela é feita de forma manual. Você precisa ter ali um operador olhando em um visor para separar essas duas fases manualmente, controlando ali válvulas manuais. E a nossa proposta foi exatamente utilizar, né, os conhecimentos obtidos no curso de Engenharia Mecatrônica do Unisalesiano e criamos então um sensor de condutividade elétrica para diferenciar essas duas fases. E é interessante que quando a gente vai fazer um biodiesel, é utilizado como catalisador hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. E após essa reação, a gente acaba tendo ali uma dissociação iônica. Tá? Então, esse catalisador ele vai ficar mais concentrado na fase biodiesel, né? E vai sofrer essa dissociação iônica, né? Tendo ali mais íons livres. Então, a fase glicerina ela apresenta uma condutividade elétrica muito maior do que a fase biodiesel. Perfeito. E dessa forma a gente desenvolveu um trabalho de conclusão de curso, né, que inclusive foi também o meu projeto de mestrado. E vale ressaltar, né, para vocês aí, alunos que nos assistem, que inclusive esse trabalho de conclusão de curso me rendeu um prêmio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em um congresso da Rede Brasileira de Produção de Biodiesel em Salvador. Perfeito aí. Então, uma excelente, né, oportunidade que você tem aí na sua área de desenvolver um TCC, né? Exato. E ter, né, a abertura de portas na área acadêmica, na área técnica também, né? Muito bem. Uma coisa interessante com relação à importância do trabalho de conclusão de curso, no qual, conforme você está abordando aí, que praticamente guiou seus trabalhos ao longo aí de sua carreira e do seu colega também de trabalho de TCC, que o Rogério Bezerra ele não foi para a área acadêmica, mas ele foi para a área de manutenção. Hoje ele é um grande profissional dessa área de lubrificação, abastecimento, trabalha muito com diesel, conhece demais disso na empresa que ele trabalha. Trabalhamos juntos durante um tempo em uma empresa, hoje ele está em outra e tem hoje uma carreira de muito sucesso nessa área. Então, para ver como que o trabalho de conclusão de curso ele é importante na formação. Com certeza, Thiago. Exato, perfeito. Exato. Inclusive, até compartilhando também um outro caso, né? Eu tive um aluno de iniciação científica na Unesp que também fez um trabalho, né, de TCC muito bem elaborado, mas na parte de cogeração de energia para a usina de açúcar e álcool, né? Sim. E em período de estágio, ele estava fazendo estágio em uma empresa e ele foi disputado por uma usina. Inclusive, a usina fez ele pedir demissão do estágio que ele estava para ir para a usina, né? Agora, recentemente, ele teve a colação de grau e está efetivado. Inclusive, teve promoção, foi promovido dentro da usina antes de terminar, né, efetivamente a graduação. Então, veja, né, que um trabalho de conclusão de curso numa área que você gosta, um trabalho muito bem feito e estruturado, vai te abrir portas para a vida, né? Perfeito. Então, são áreas que a gente não vislumbra, assim, às vezes, dentro da engenharia. Né? Professor Paulo, professor Tiago, também a gente discute muito projetos técnicos e esquece que dentro do meio ambiente a gente tem todas essas variáveis também, que é onde você focou aqui todo o seu trabalho e é onde a gente pediu que você falasse um pouco também, né? Qual é o impacto desse seu trabalho dentro da sociedade? Dentro da vida profissional de cada um, dentro das indústrias e da comunidade em si, né? Perfeito. Em se tratando de biocombustíveis, né, o Brasil ele se destaca no mundo. Né? Nós temos aí a produção de etanol, né? Perfeito. A produção de etanol com caldo da cana-de-açúcar, agora mais recentemente etanol de segunda geração, etanol também de milho. Tá? Milho, então, assim, o Brasil se destaca nesse cenário de biocombustíveis no mundo como um grande produtor. E o biodiesel, né, que é um biocombustível renovável também. Hoje aí nós temos a mistura de 14% de biodiesel no óleo diesel. Então o Brasil também tem se destacado. Tá? O Brasil é um dos maiores produtores de biodiesel no mundo. E
Dentro da parte de produção de biodiesel, hoje cerca de 70% é produzido com óleo de soja, tá? Mas a gente tem uma matéria-prima preciosíssima, que é o óleo de fritura, um resíduo que causa muitos impactos ambientais, né? Perfeito. Posso até enumerar alguns deles aqui. Primeiramente, dentro da área urbana, o óleo de fritura é o que causa um grandiosíssimo impacto ambiental. Entupimentos da rede de esgoto, quando descartado de forma incorretamente na pia, ou até mesmo algumas pessoas descartam na privada, né? Esse óleo ele vai incrustando na tubulação, vai causando transtornos para a empresa que faz aí a parte de tratamento de esgoto. É necessário fazer desobstruções da rede de esgoto de forma periódica, senão isso retorna o esgoto para a casa das pessoas. E algumas cidades que não têm 100% do esgoto tratado, né, esse esgoto com esse óleo vai diretamente para rios e lagos. E quando esse óleo chega até um rio e lago, devido à diferença de densidade, ele fica por cima da água. Isso impede ali a entrada de oxigênio, né, afeta a vida aquática naquele ambiente, causando mortandade de peixes e plantas. Aí tem pessoas que podem falar assim, então vamos jogar esse óleo de fritura no lixinho orgânico, né, aquele lixinho que fica na pia, né? Perfeito. Tá? Também não é o adequado, porque esse lixo orgânico ele vai para um aterro sanitário, né, junto com o chorume e esse óleo, né, isso vai causar um impacto também no solo, algumas das vezes penetrando o solo até contaminando o lençol freático, e quando não, existe ali a liberação de gases, né, porque o óleo também ele tem ali restos de alimentos e isso vai liberando gases, inclusive gás metano, que é 21 vezes mais poluidor do que o dióxido de carbono, tá? Só para a gente fazer uma continha bem rápida, né? E aqui no podcast eu posso utilizar o celular, se fosse em sala lógico, de aula, né? Perfeito, fica à vontade. Só para a gente fazer uma continha rápida. As estatísticas, elas mostram para a gente que o consumo per capita de óleo vegetal no Brasil é em torno de 20 litros por pessoa por ano, tá? Mas efetivamente fala assim, mas eu não compro tudo isso de óleo vegetal no mercado por ano, né? Mas quando você vai numa padaria comprar um bolinho de fubá, por exemplo, utilizou naquela receita ali uma quantidade de óleo ou gordura, né? Sim. Tá? Quando você vai numa pizzaria comer uma pizza, foi utilizada ali uma base de gordura, de óleo para fazer aquela massa, para preparar aquela pizza também, né? Assim como nos ingredientes. Então, se a gente colocar 20 litros de óleo por pessoa por ano, mas efetivamente nem tudo se torna resíduo, tá? O que se torna resíduo é aproximadamente 20%. Porque, como eu falei, se você compra um pedaço de bolo e esse bolo tem lá na massa uma quantidade de óleo, você vai ingerir junto ali, né? Sim. O que efetivamente se torna resíduo é aproximadamente 20% desses 20 litros, ou seja, 4 litros de óleo ou gordura residual por pessoa por ano, tá? Araçatuba tem quantos mil habitantes, mais ou menos? Em média de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, ou seja, a gente está falando que Araçatuba, tá, tem o potencial de produzir até 800 mil litros de óleo e gordura residual por ano. Por ano, tá? Se a gente dividir isso daqui por dia, dá cerca de 2.191 litros de óleo e gordura residual por dia. É um volume considerável, Um volume considerável, né? Aliás, até se a gente dividisse antes aqui por 12, né, para ver por mês vai dar cerca de 66 mil litros por mês, tá? Como eu falei, por dia, né, vai dar algo em torno de 2.192 litros, tá? Cada 1 litro, tá, de óleo de fritura, ele tem o potencial de poluir até 25 mil litros de água. 1 litro de óleo de fritura tem o potencial de poluir até 25 mil litros de água. Impressionante. Tá, impressionante. Então, se a gente considerar que Araçatuba tem o potencial de produzir por dia cerca de 2.192 litros de óleo de fritura por dia, e se esse óleo for descartado de forma incorreta, tá, a gente fala então que Araçatuba tem o potencial de poluir cerca de 55 milhões de litros de água por dia. Olha aí. Tá? Então, a gente sabe que não pode jogar óleo de fritura na pia, mas quando a gente começa a fazer essas contas, né, e ver o impacto ambiental que isso pode causar no meio ambiente, 55 milhões de litros de água que podem ser poluídas por dia, é um impacto ambiental gigantesco. Um impacto muito grande. Tá? Principalmente esses municípios como é Araçatuba, muito perto de lençóis freáticos aí, de rios, né, Ribeirão também. Exato. Né? É isso aí. Exatamente. A gente está passando por um momento aí de grandes queimadas, né? Isso. Só que essas grandes queimadas, elas ficam visíveis para todo mundo ver. Agora, a tubulação de esgoto ali,
poucas pessoas vão ver o que está acontecendo embaixo do solo, né? Perfeito. É efetivamente a empresa que faz o tratamento de água e esgoto que sofrem muito com essa quantidade de óleo e gordura que é descartada de forma incorreta. Até o próprio consumidor, né? Na sua residência, né? Porque É cômodo, né? Você jogar na pia Sim. ali e se livrar do resíduo. E a hora que vem o entupimento da pia, o problema é dele, né? Na Exato. verdade, isso aí tem um custo financeiro que a gente já está pagando por isso, porque imagina o Lógico. tamanho do prejuízo que isso causa às companhias de água e esgoto. Perfeito. Quem Exato. paga por esse prejuízo, de certa forma, é a O gente. consumidor Vem na nossa mesmo. conta. né? Vai volta pra gente. Mesmo. Há muitas cidades, quando vão fazer a desobstrução da rede de esgoto, precisa ter um caminhão com hidrojato. É um equipamento caro, Uhum. né? Mais uma vez entra a parte de tecnologia aqui, né? Um equipamento desse é muita tecnologia, você tem que ter ali uma água pressurizada. Algumas das vezes não consegue romper a pedra de gordura que se forma, é necessário utilizar produtos químicos. Isso vai encarecendo o tratamento do esgoto, né? E quando não é possível, né, fazer esse tipo de manutenção de maneira preventiva, acaba retornando tudo isso para dentro das residências das pessoas, tá? Mas esse mesmo resíduo que causa tantos impactos ambientais, a gente pode utilizar ele, por exemplo, a produção de biodiesel, que é um biocombustível renovável, em que, inclusive, as unidades produtoras de biodiesel hoje estão correndo muito atrás do óleo de fritura, tá? Porque nós temos hoje também entendi. implantado no Brasil um programa chamado RenovaBio. Esse RenovaBio, ele nada mais faz do que uma análise de ciclo de vida, né, que você vai analisar as emissões que você teve de carbono, desde quando você foi plantar a soja, colher a soja, transportar, fazer o esmagamento, enfim, qual que foi a emissão que teve, e no final isso é gerado um crédito de carbono chamado CBIO, que é a unidade produtora de biodiesel, e comercializa isso na Bolsa de Valores. E quando você tem o ingresso da matéria-prima, que vai ser o óleo de fritura, tá? Isso vai potencializar as pontuações da empresa Entendi. numa calculadora chamada RenovaCalc, e isso aumenta muito a produção dos CBIOS, ou seja, ela vai ter mais créditos para comercializar em bolsa. Hoje a gente já tem dados de quanto do óleo que óleo que seria desperdiçado, de quanto que hoje a gente está conseguindo recuperar para a produção de biodiesel? A gente tem uma estimativa? Tem uma estimativa de uma organização chamada Ecoóleo, que eles falam que em torno de 200 milhões de litros de fritura são descartados diretamente em rios e lagos por mês no Brasil. Tá? É muito. É muita É muito. coisa. Tá? Em torno de 7 milhões é reciclado. Nossa, é muito pouco. É muito pouco, quer dizer, Muito pouco. A gente tem um potencial gigantesco aí de um produto que ele vai causar um prejuízo imenso ao ambiente, retornar para a gente na forma de gerando receita. Exato, né? exatamente. Nossa, Perfeito. Então, assim, você consegue gerar emprego, né? Quanto mais matéria-prima você tiver, você precisa de mais pessoas ali para estar coletando esse óleo, levando até a unidade produtora, produzindo biodiesel, né? Você consegue gerar emprego e gerar renda por meio de um resíduo que causa diversos impactos ambientais. Só para a gente ter uma ideia, ó, a gente está falando em cerca de 800 mil litros de óleo de fritura por ano em Araçatuba, algo em torno de 66 mil litros por mês, tá? A gente na Unesp, a gente tem um projeto Reciclóleo estruturado para implantação de pontos de coleta de óleo de fritura, né? Palestras em todas as escolas, né, das cidades, inclusive essa semana começamos as palestras na cidade de Ilha Solteira também, lá nós também temos Unesp, né? E temos uma empresa que é parceira que ela coleta esse óleo e ela faz a destinação. Porque nós, como universidade, não temos autorização da CETESB para coletar, transportar e armazenar esse resíduo. Perfeito. Tem que ser uma empresa autorizada, né? Tá. Eles comercializam cada litro de óleo por cerca de R$3, mais ou menos, tá? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende também da demanda do mercado. Mas se a gente fosse analisar esse montante que Araçatuba produz por mês, a gente está falando de uma receita bruta de cerca de R$200 mil por mês, só coletando o óleo de fritura em Araçatuba. Tá? Então veja o potencial que tem de gerar emprego, gerar renda, né? E transformar a vida de muitas pessoas por meio desse resíduo. A gente está pegando um resíduo com potencial imenso de contaminação e transformando em um produto extremamente rentável. Rentável, né? Exatamente. Exatamente. E o interessante quando a gente produz o biodiesel, eu até comentei que o trabalho TCC foi para diferenciar as fases biodiesel e glicerina, né? Isso. Então quando a gente utiliza, por exemplo, o óleo de fritura, que é esse resíduo, né?
para a produção de biodiesel, vai sobrar um subproduto que é a glicerina. E a glicerina, se ela for purificada, ela tem um mercado, né? O comercial aí estruturado, né? Produção de produtos farmacêuticos, cosméticos, alimentícios, né? Graxa alimentícia, por exemplo, né? Enfim, então já tem um mercado estruturado para a glicerina também. Perfeito. Tá? Então a gente aproveita tudo. Paulo, mas você acha que assim, o poder público não deveria intervir nesse sentido aí, em termos de conscientização, né? Cada município, por exemplo, fazer a sua parte dessa conscientização para que minimizasse todo esse desperdício e minimizasse também o impacto ambiental que está acontecendo, né? Com certeza, que professor a gente não Nelson. vê, né? Com certeza. A gente não tem no Brasil uma política estruturada de reciclagem de óleo usado. Infelizmente não temos ainda. Perfeito. Tá? Hoje, dentro da Unesp, com o projeto Reciclóleo, nós estamos com o projeto em 3 cidades, né? Que é Tupã, Presidente Prudente e Ilha Solteira. E juntamente com a TVTEM, nós também temos aí o parceiro que é o Óleo do Bem, que também está estruturado em muitas outras cidades, inclusive Araçatuba está incluída dentro do projeto Óleo do Bem, que é o parceiro nosso do Reciclóleo. Tá? Então, assim, aos poucos, a gente está tentando, né, implantar essa parte de educação ambiental nas escolas, né, e quem sabe a gente consiga, daqui a algum tempo, ter uma lei municipal ou uma lei estadual, ou quem sabe, né, até uma lei federal, né, para que seja um projeto implantado em todas as escolas, né, de todas as cidades no Brasil, Exato. porque todas as cidades produzem óleo de fritura. Sim. Né? Então é uma matéria-prima que a gente vai ter no Brasil inteiro que vai ser destinada de forma adequada, né, para a produção de biodiesel, produção de sabão. E isso eu só falei de 2 produtos, mas o óleo de fritura ele pode servir como matéria-prima para diversos outros produtos comerciais também. Tá? Aqui em Araçatuba eu lembro que um professor nosso aqui iniciou um projeto desse com a comunidade aí, pela FATEC. Perfeito. Começando a coleta de óleos, né? Esse trabalho que você está fazendo aí, colocou-se um ponto de coleta para que esses alunos da FATEC, por exemplo, levassem isso a essa comunidade carente, inclusive, ensiná-los a fazer sabão. Perfeito. E andou o projeto, não sei se está em andamento ainda, mas acredito que sim, porque é uma renda que pode ter aquela comunidade ali através da doação desse óleo reciclável, né? Que é um óleo de cozinha aí. Inclusive dentro da Unesp hoje nós temos um curso também de empreendedorismo e produção sustentável de produtos de higiene e limpeza junto com o Senar e o Sebrae. Tá? A gente já fez a formatura de 3 turmas. Né? E é um modelo que a gente pode copiar e colar para todas as outras cidades do Brasil. Né? Inclusive, né, já que nós temos esse colega professor que iniciou esse projeto aqui também, a gente pode conversar com ele. Inclusive, perfeito, podemos ter também, né, o Unisalesiano de Araçatuba como sendo um grande parceiro nosso, né? De incentivar isso, né? De incentivar essa com área. Certeza. Aí, eu acho que é interessante, bastante interessante, né, que outros professores se envolvam, né? Não necessariamente professores, mas que uma comunidade se envolva com esse projeto. Eu acho que seria muito interessante. Com certeza. A Companhia de Água aqui de Araçatuba, o Departamento de Água, logicamente, que é a SAMAR, há uns anos atrás até andou distribuindo uma garrafa plástica assim, que é justamente para você colocar essas garrafas PET dentro e despejar o óleo ali, como se fosse um lixinho de pia, mas com uma garrafa, né? Exatamente. Eu achei uma ideia interessante isso daí, né? Mas parece que parou. Exato. Mas veja que são todas iniciativas de maneira isolada. Né? A gente não tem uma política nacional de uma forma estruturada, organizada. Perfeito. Mas eu vejo que, mesmo sendo iniciativas isoladas, todas elas são importantíssimas e quem sabe com o tempo a gente não ganha força aí para somar forças. Bastante interessante, né? Porque a gente sai da área da engenharia, como nós estamos envolvidos em áreas de engenharias, né? Estamos, Mas a gente sai da área porque dentro da engenharia a gente tem essa preocupação, que é a questão ambiental, e é muito forte isso, né? Com certeza. Tanto que você tem ali dentro da engenharia, tem que saber o que é reciclável ou não e saber trabalhar isso daí. Né? Exato. Tem que ter esses processos aí. Tem uma frase muito famosa, né, de um grande pesquisador que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, perfeito, tudo se transforma, né? Lavoisier. Tudo se transforma. Ou seja, dentro da engenharia é assim, né? O combustível que nós vamos colocar nos nossos carros, né,
Da mesma forma que a gente faz uma alimentação de alimentos que não são saudáveis para a nossa saúde, se você colocar um combustível inadequado no seu veículo, você vai ter problemas no seu motor. Tranquilo. Né? Então, assim, nós temos que colocar um combustível de qualidade dentro do nosso motor, mas pensando também em um biocombustível, tá? Precisa ser renovável, que vai poluir menos o meio ambiente, que vai causar menos impacto no meio ambiente e que no final das contas vai gerar emprego e renda para as pessoas. Porque pensar em diesel, importação de diesel, né, tá vindo de fora. Tá vindo de né? fora. Sendo que o biodiesel a gente pode produzir aqui localmente. Próximo de Araçatuba nós temos aqui a Lins, né, que tem uma unidade produtora de biodiesel, da JBS ali, que produz biodiesel em Lins. É verdade. Tá? Verdade. Muito interessante. Pode falar. Eu já e com relação a, hoje o biodiesel que ele é produzido, eu não preciso, não é necessário nenhuma alteração nos motores dos carros para utilizar isso como um combustível. Não é necessário nenhuma alteração, tá? A especificação correta para o que a gente tem, né? Exatamente. A ANP, né, que é a Agência Nacional do Petróleo, e depois com o surgimento dos biocombustíveis, né, eles não mudaram o nome, mas continua a ANP, mas hoje significa Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis, né? Eles têm ali um padrão, uma caracterização físico-química, né, de como que tem que ser as características desse biocombustível para ser caracterizado como sendo biodiesel. Muito bem. Muito bom. Bom, finalizando aqui, professor Paulo, eu vou deixar um convite aqui para que a gente volte com esse assunto ainda, Com certeza. Para que a gente possa prosseguir aí, né? Ver o que a gente consegue dentro da nossa instituição aqui, trabalhar nesse sentido aí, né, professor Tiago? Logicamente que a gente vai disseminar isso com outros professores. Os nossos alunos que estão assistindo aí, vão assistir aqui o Congresso Internacional aí de Tecnologia na Educação do Unisalesiano, que se preparem, né, para que um futuro próximo aí vocês possam trabalhar também nesse ramo de atividade aí. Com certeza, é uma área que demanda muitos profissionais, engenheiros, né? Inclusive, recentemente eu tive um aluno que foi fazer estágio na JBS Biodiesel, e aí compartilhando uma coisa muito legal com vocês que nos assistem. Inclusive, o período que ele foi fazer estágio lá na JBS Biodiesel, eles produziram biodiesel para atender os shows do Coldplay no Brasil. Olha aí. O Coldplay, eles têm essa pegada assim muito sustentável, né? Então, os shows deles, todos os shows, eles tinham geradores a biodiesel, né? Inclusive parte desse biodiesel produzido aqui na JBS de Lins, para atender toda a parte de iluminação, som, né? Então, olha que legal, que como esse biocombustível está mais próximo da nossa vida que a gente imagina, né? Perfeito. Até num show. E então, precisa de muitos profissionais, com certeza. Pois então, o pessoal que nos assiste, se preparem, né? Se preparem. Para o mercado de biocombustível, mercado de carbono, né? Nós temos muitas usinas de açúcar e álcool na região, usinas de biodiesel também. Muito bom. Agradecendo, deixo aqui, finalizando então, o professor Tiago, umas considerações finais aí, e depois o professor Paulo também. Uma mensagem para os nossos alunos aí e o público que vai nos assistir aí nesse congresso. Pois é, então a gente convida os nossos alunos para que venha estudar os biocombustíveis, venha realizar pesquisa científica. Hoje também a gente tem uma carência muito grande de pesquisadores, né? Então que se interessem pelo assunto, que venham, procurem a gente para que a gente possa desenvolver pesquisa científica na área. O professor Paulo foi sempre muito aberto aqui aos nossos alunos, então, e agradecer pela oportunidade. Na verdade, ficaria uma tarde inteira conversando com o professor Paulo, né? Tanto tempo aí de amizade, de tudo, então, mas muito obrigado pela oportunidade, por esse tempo aqui, para a gente reencontrar e falar um pouco mais sobre a pesquisa científica, sobre a academia, que a gente sempre tão apaixonado desde quando estudávamos. Excelente. Bom, mais uma vez agradeço ao professor Nelson, né? A gente relembrou de muitos momentos aqui hoje, né? Primeira vez que eu estive salesiano em 2006, né? Inclusive foi a primeira vez, né, que a minha querida vozinha colocou o pé dentro de uma universidade. A primeira vez que a minha mãe entrou dentro de uma universidade foi na minha colação de grau aqui dentro do Unisalesiano também. Já nessa nossa estrutura aqui, né, dentro da nossa igreja aqui. A minha também. Olha só que legal, Minha mãe também. Então, vejam, né,
como que a educação ela pode transformar vidas, né? Então você que nos assiste, né? A educação transformou a minha vida, né? O Unisalesiano, né? Foi uma bênção de Deus na minha vida também, tá? Então eu tenho esse reconhecimento por todos os nossos queridos professores, amigos aqui também. Tive a oportunidade de vir trabalhar como professor aqui, então redobro ainda mais os meus agradecimentos ao Unisalesiano e fico à disposição, né? Sou um grande amigo do Unisalesiano, do professor Nelson, de todos os nossos professores e da engenharia do Unisalesiano também. Muito obrigado, agradecendo aqui o professor Tiago, o professor Paulo Barbosa, né? E que todos tenham aí uma boa participação nesse Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, que será distribuído para o mundo.